Depois corto, eu depois posso cortar, estás a perceber? Porque quando é para gravar, quando é live é que é pior, mas quando é gravado dá para a gente cortar o que não fica bem. Claro. Portanto, ora, muito boa tarde. Boa tarde em Lisboa, é onde eu estou neste momento. O meu nome é Marta Lourenço e sou a diretora do Museu Nacional de História Natural e da Ciência. E hoje, bem-vindos a mais um episódio da série Museus em Diálogo, que pretende divulgar os museus de países de língua portuguesa. E hoje temos um convidado especialíssimo, absolutamente divino. O Mário Chagas, que é brasileiro, é diretor do Museu da República do Rio de Janeiro, uma das grandes figuras vivas dos museus da Iberoamérica, e não só. Graduado, mestre e doutor em museologia, professor universitário, perito, membro de vários conselhos consultivos, atual presidente do MINOM, o Movimento Internacional para uma Nova Museologia. Como digo, uma figura de proa que muito tem para contar e que muito nos honra com a sua presença aqui nos Museus em Diálogo. E ainda é poeta, não é? Mário, agradeço-te muito do coração a disponibilidade. Quando te perguntam a profissão, o que é que tu respondes? Olá, Marta. Primeiramente, boa tarde para você, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve aí. Então, agradeço, Marta, esse seu convite, né, que de fato me encantou muito. E o seu projeto Museus em Diálogo é simplesmente maravilhoso. Me permita dizer isso antes de tudo. Obrigada. É maravilhoso, assim, e uma coisa tão especial porque, assim, ele começou de um modo muito singelo e vai ganhando corpo e crescendo, maravilhoso, coisa assim, né? Então, que está focado no local, pensando global, pensando ampliadamente, maravilhoso. Estou encantado com isso. Obrigado. Mas, de verdade, Marta, quando me perguntam, né, em termos de profissão, né, afinal de contas, né, o que é isso, né? O que você faz? Muitas vezes me perguntam o que você faz. Olha, né? tu não tens de preencher às vezes aqueles formulários. Ao passaporte. Exatamente. Profissão. O que é que tu pões? Exatamente. Então, eu tenho uma certa variação, sabe? Em muitos casos, eu ponho professor. Em outros casos, eu ponho museólogo. Né? Muitas vezes, Marta, você deve passar por essa experiência também, quando se coloca museólogo, as pessoas muitas vezes já me perguntaram: que instrumento você toca? Né? Até uma coisa. Confunde com musicólogo. Né? Então, essa é ótima. Você toca. Até porque me vem de cabelo comprido, acham que eu sou algum velho roqueiro. Né? Então, essa é ótima, Mário. Então eu pergunto: que instrumento você toca? Não é isso, eu trabalho com museus e tal. E aí entra numa outra conversa. Exato, né? exato. E em alguns momentos, dependendo da situação, eu me afirmo mesmo como poeta. Aí também gera algum estranhamento. É um poeta. Né? E aí, um poeta é uma coisa assim que a gente se sabe e não se sabe bem o que é. A gente tem um bocado de medo. Eu acho que eu tinha um bocado de medo, sabes? Se fosse a funcionária lá dos passaportes, poeta. É preciso não me meter muito com ele. Sim. Mas eu gosto mesmo, Marta, assim, de me apresentar como poeta mesmo. Eu mesmo academicamente eu gosto de dizer que o poeta nasceu em mim, né? Antes do museólogo, antes de um cientista social. Sim. Eu sei. Aliás, eu encontrei uma coisa giríssima, deixa-me cá ver onde é que eu tenho, uma citação tua, que nesta preparação sobre a tua vida, quer dizer, eu penso que nós nos conhecemos num encontro de museus universitários, para aí há 15 anos, em Belo Horizonte. Acho que foi aí que nós nos conhecemos. Sim. E depois eu tenho acompanhado, evidentemente, o teu percurso, que de certa forma tem coincidido com o percurso mais recente da renovação e da modernização dos museus brasileiros. Mas fui-me preparar para a nossa conversa e encontrei esta ligação à poesia. E se não te importas, eu vou deixar, vais-me deixar eu citar-te a ti próprio, que é um bocado como mote, para tu explicares lá esta ligação entre a poesia. Que eu acho giríssima esta tua frase. Diz assim:
Isto era uma entrevista o ano passado, durante a altura do Dia Internacional dos Museus. Eu depois ponho o link no vídeo por baixo, tá? Para todos os ouvintes, ponho o link da entrevista completa. Mas agora só estou a citar a frase. Diz assim: a museologia tem uma coisa muito necrófila. Uma aproximação com a morte. Um desejo de morte e a guarda das coisas dela. Isso foi gerando em mim um certo incômodo e um desconforto. E eu dizia, não, eu não quero isso. Eu não quero isso. Eu estava já muito próximo de abandonar a museologia, quando me dei conta de que podia orientar a museologia pela poesia. Eu já trazia essa dimensão, uma perspectiva poética para a vida, e foi esse gancho, essa articulação entre a poesia e a museologia. Quando eu percebi que era possível fazer isso, mudou tudo. Hoje eu diria que é inseparável para mim, é impossível separar poesia da museologia. Explica lá isto melhor, quer dizer, a poesia combate a morte, traz vida ao museu. Como é que tu fizeste, como é que cozeste isto na tua cabeça? Sim, Marta, foi mesmo isso. Você pegou aí um ponto-chave, viu? Porque esse ponto que você trouxe agora, ainda hoje me toca. Ouvir você agora me tocou mais uma vez, porque foi decisivo na minha vida. Esse foi um momento de inflexão total na minha vida profissional, porque eu, como estudante, cheguei de verdade a esse ponto. Foi uma crise que eu passei, que era um momento de abandono. Eu falei, não é Isto não tem a possível. ver, isto não tem a ver comigo, isto não tem nada a ver. Exatamente, isso não tem a ver comigo. Eu vou. E eu, assim, imaginei de verdade abandonar. Né? Tive um apoio grande de uma professora que eu conversei com ela e ela me convidou, Marta, veja que situação. O que é uma educadora? Essa professora, Liana Ocampo, ela já faleceu. Quando eu relatei para ela a minha crise, eu falei: vou abandonar a museologia, professora, porque eu. Aí ela me chamou e disse: Mário, faz o seguinte, na próxima aula, apresenta um seminário com a sua crise, falando da sua crise. Por que você quer sair da museologia? E aí, Marta, ela me provocou a pensar. Entende? E foi aí que eu falei: por que eu vou Incrível, sair? incrível. E eu fui para a sala de aula, então, na semana seguinte, preparado. E durante esse seminário que ela me convocou a fazer, foi que eu me dei conta da ligação, da possibilidade de pensar uma museologia. Da possibilidade. E essa palavra é chave também aí, Marta, porque eu, no seminário que ela me pediu para organizar, eu tinha lido na ocasião Erich Fromm, um psicanalista social e etc., um livro especial chamado Coração do Homem, onde ele falava sobre a síndrome de necrofilia e a síndrome de biofilia. E aí eu fui para a sala de aula com essas duas síndromes trabalhadas na cabeça, né? Sim. E liguei ao museu. Aí eu falava no Museu Necrófilo, no Museu Biófilo, e o Museu Biófilo como uma potência poética. Eu, claro, não usei essa expressão potência poética, não estava no meu vocabulário na ocasião, mas o necrófilo e o biófilo, sim. Claro. E dali, então, a chave para mim, Marta, foi a seguinte: a percepção de que seria possível trabalhar a dimensão poética dos museus. Eu falei, bom, se isso é possível, eu vou investir nisso. Claro. E foi isso que... Claro. Mas isso foi muito recente na tua carreira, portanto, tu ainda eras aluno de quê? De doutorado? Como é que Não, era? eu era aluno de museologia. Ainda Né? na graduação. Foi ainda na graduação. Portanto, Então, isto permeia toda a tua vida, não é? Isto toda, é uma... Sim, toda, sim. né? Isso foi a chave, na verdade, foi assim, foi uma chave. Por isso que eu digo que você pegou um ponto tão sensível na minha vida, na minha carreira, na minha trajetória profissional e de vida, que foi Incrível. mesmo isso. Né? Foi ali uma inflexão, e a partir daí eu passei a perseguir esse mote. Eu, muitas vezes, olho para mim mesmo e digo, eu falo de muito poucas coisas, eu tenho muitos poucos assuntos, porque o meu assunto de fundo é relação entre museu e poesia, museu e política, e museu e sociedade. E tu não achas que há uma certa dificuldade em conciliar a questão museu-política com a questão museu-poesia? Quer dizer, como é que tu, na tua cabeça, cozes, quer dizer, porque a poesia é beleza, verdade, bondade,
não é? Mas também pode ser poesia de intervenção, não é? É isso que estás a falar. Sabes que eu não li nada da tua poesia, por isso não sei propriamente, não consigo cozer. Estou a pedir que me ajudes a cozer e a encaixar melhor como é que porque tu tens uma atividade política enorme, tens uma intervenção social muito importante, também como educador, mas não só, enquanto cidadão, e portanto, como é que tu cozes isto tudo? A política, a poesia e o museu. Perfeito, olha. Bom, primeiro é assim, eu identifico no museu mesmo, portanto, uma dimensão poética forte, a tal ponto que eu sou capaz de identificar também muitos poetas que trabalham o museu, ou seja, o museu tem um lugar na produção poética muito forte. Né? Se eu fosse citar poetas brasileiros, Carlos Drummond de Andrade, João Cabral de Melo Neto, Meirelles, Vinícius de Moraes e outros tantos passaram pelo museu. Então, o museu tem um lugar na poética. Escreveram sobre o museu, inspiraram-se, escreveram poesia inspirada no museu. Muito interessante isso. Então, tem uma imaginação poética, né, de muitos autores que passa pelos museus. Olha, eu poderia citar Saramago, por exemplo, no livro Viagem a Portugal. Os museus atravessam a viagem a Portugal de ponta a ponta. Ok. Tão lindos. Não, aqui. E mesmo na poesia portuguesa de Portugal, não é? Não sei se Fernando Pessoa uma vez escreveu sobre museus ou algum dos poetas. Acho que não se fala muito nisso, sabes? Sim. Acho que é pouco conhecido. Mas nós temos, enfim, no Brasil, temos um conjunto de poetas e mesmo de músicos contemporâneos. O Gilberto, sim, claro. Bom, de um lado é o lugar do museu na poesia e, de outro lado, o lugar da poesia nos museus. Eu estou convencido que os museus nascem de uma perspectiva poética, de um desejo de comunicação, de um fazer poético. E é isso que quer dizer, que eu pude perceber. Isso me encantou e me encanta até hoje. Então, isso no que se refere à poesia. E no que se refere à política, Marta, eu também percebo que assim os museus nascem de projetos políticos. Né? Pode ser um museu familiar, mas ele nasce de um projeto político. Claro, não se trata da alteração da agência, não é? Da alteração da sociedade, não é? Exatamente, com uma intervenção na sociedade, com uma possibilidade, né, de se firmar no futuro, se firmar no presente, se projetar no futuro, produzir transformações. E aí, claro, que a sua pergunta é importantíssima nisso, mas como é isso? Afinal de contas, a poesia e a política, como se correspondem isso em si? Como elas se articulam ou não se articulam? Eu penso assim, Marta, a política não elimina a poética, não elimina a poesia, nem a poesia elimina a política, ao contrário, uma ilumina a outra. Polinizam. Será que o verbo está bem conjugado? Polinizar, isso, polinizam-se as duas, não é? Pois. Polinizam-se e iluminam-se. Então, eu penso que, ao invés de eliminar, elas se iluminam. Né? Então, ou seja, a dimensão poética ela pode iluminar a dimensão política e a dimensão política pode iluminar a dimensão poética. Porque o que falta à política, em muitos casos, na minha percepção, o que falta é a dimensão poética, a dimensão da criatividade, a dimensão... Até podemos... Da imaginação, da inspiração. Exatamente. Quando o ministro Gilberto Gil assumiu o Ministério da Cultura no Brasil, foi impressionante, porque um conjunto de poetas foi convocado para participar. E havia um poeta, especialmente, chamado T.T. Catalão, que ele dizia a imaginação no poder. Então, que era, né, essa articulação entre política e poética. É um slogan que podia ser do mais... Não sei até se não já foi usado mais vezes em outros locais, não é? Mas parece quase do mais 68, de todos estes movimentos, não é? De revolta, de resistência social. É fantástico. Imaginação é poder, exatamente. É isso. Então, eu penso que, portanto, essas coisas estão ligadas. Estão ligadas.
né? Sim. Então, poesia, né, e política estão ligadas. E essa ligação pode ser produtiva, criativa, ela é potente, né? Sim. Então, E pode ser ancorada no museu, não é? O museu pode ser uma cápsula destas dimensões, através perfeito, das histórias que conta, do poder transformativo, etc. É isso, não é? perfeito. É exatamente isso, Marta. Assim, e isso é em qualquer museu. Nós estamos falando de museu de Qualquer arte. museu, exatamente. Qualquer museu, né? Eu posso pensar no Museu de História Natural e Ciências. Claro, claro, Ali tem, claro. ali tem poesia, Com né? certeza. Com Então, certeza. e isso também é uma situação que eu diria que assim é uma expressão da vida, né? Porque a vida não produz essas distinções e essas separações tão fortemente, né? Pois É não. claro, Uhum. nós operamos com a ciência, né? Sim. Mas sabemos que tem poesia na ciência. Eu sei Claro, que uma ciência, claro, claro, claro. né? Não, e agora Então, percebo também melhor aquela relação com a morte e com a vida, não é? Eu percebo como é que tudo se cose no teu espaço mental, enfim, na tua criatividade, na tua imaginação, na tua liberdade, espaço de liberdade e de criação e não sei o quê. Acho que coincide tudo com o que me parece que os museus deviam ser também, claro. Mas ontem, sabes que eu ontem estive num como é que se chama? Num Zoom, enfim, numa coisa no YouTube, bem, organizado pela Universidade Federal de Minas Gerais, que lançou um programa lindíssimo para o que se chama Renasce Museu, que é de angariação de fundos para a recuperação do Museu de História Natural e Jardim Botânico, que sofreu um incêndio no verão, nosso verão. Estou a ser um bocado eurocêntrica. Portanto, em junho passado. sim. E então eu estava a participar numa mesa redonda com a diretora e com a reitora, etc. E então, e com a Carolina Vilas Boas, que provavelmente tu conheces Sim, também, de claro. certeza, é isso. E então, no chat do YouTube, houve uma pessoa que te citou e disse, e era uma pergunta para mim, eu já não lembro bem qual era a pergunta, mas o que eu fixei e escrevi, apontei aqui nas minhas notas agora para a nossa conversa, foi, e que eu quero que tu comentes, porque acho que é fabulosa esta frase. E eu tenho uma ideia do que é que isto significa para mim, mas eu quero ouvir primeiro o que é que isto significa para ti. Esse participante escreveu, a não sei o que é que a professora Marta acha de não sei o quê, tendo em conta que o professor Mário Chagas uma vez escreveu: há uma gota de sangue em cada museu. Para já, é verdade ou não? Tu escreveste isto, disseste isto? Sim, é verdade. É verdade. Okay. Então explica-me lá o que é que tu queres dizer com isto, porque é profundamente poético, no sentido linguístico, não é? No sentido da criatividade da frase. E o que é que tu exatamente queres dizer? Mas ao mesmo tempo tem aqui a expressão da morte. Eu não sou Claro. crítica literária, tenho medo de começar a meter a pata na poça, Não, como a mas gente está diz ótimo, ali. está ótimo. Mas, portanto, explica-te lá melhor e depois eu digo-te o que é que eu acho. Tá? Então, Marta, de fato eu escrevi isso, né? Até, na verdade, é o título da minha dissertação, né? De mestrado. Olha, Gota estudei de mal o sangue, tema. Estudei mal o tema. há uma gota de sangue em cada museu. Cada museu. E, na verdade, nessa dissertação, eu me concentrei no exame de um possível pensamento museológico em Mário de Andrade, poeta brasileiro, etc., e que, por sua vez, escreveu Há uma gota de sangue em cada poema no final da Primeira Guerra Mundial. Ali, ele atravessando aliás, foi no meio, né? Em 1917, ele publicou Há uma gota de sangue em cada poema. E eu, quando li esse livro do Mário de Andrade, fiquei impactado e me perguntei, haverá uma gota de sangue em cada museu? Se haverá, o Mário há de ter escrito sobre isso. Aí eu fui atrás do Mário de Andrade. Daí nasceu... Foste atrás dele. Isso. Mas, afinal de contas, o que vem a ser essa gota de sangue em cada museu, já agora na minha perspectiva e não na do Mário de Andrade, né? Na verdade... Explica dos dois. Tá bom. Então, no Mário de Andrade, a gota de sangue, né, em cada poema, ele chega, quando ele publica o livro, ele bota
uma gotinha de sangue. Em cada página do livro vai uma gota de sangue. Um livro obra de arte, quase, né? Então, mas ele é um homem que vive entre guerras. Ele nasceu num período de turbulência social, viveu entre guerras, morreu em 1945. Você imagina, ele morreu na Segunda Guerra Mundial. No final, exato. E o Mário de Andrade, quando fala nessa ideia de que há uma gota de sangue em cada poema, ele está trabalhando também a ideia de que seria possível um outro caminho para a humanidade que não apenas a guerra. Então, ele tenta investir, né, numa outra... Sangue no sentido de guerra, no sentido de confronto, no sentido de morte, não é? E ele investe numa outra direção, ele investe no sentido de uma paz, tanto que ele usa uma expressão que ele diz: sou um pacifista intransigente. Né? Então, adoro também, adoro essa expressão. Vou passar a usar. Sou um pacifista intransigente. Essa é a perspectiva do Mário de Andrade, que eu me apropriei e fui trabalhando ao meu modo. Né? Claro. No meu entendimento, a gota de sangue em cada museu é uma gota de humanidade. Né? Ela poderia ser uma gota de sangue, poderia ser uma gota de suor, poderia ser uma gota de saliva, sim, poderia ser uma gota de menstru. ADN, podia ser ADN, genético, material genético. Exatamente. Então, ali é uma gota de humanidade, ou seja, tudo que está no museu passa, né, pelo humano, passa pelo humano. Mas essa gota de sangue em cada museu que passa pelo humano, ela também explicita o conflito, também explicita as tensões. E o sofrimento. E o sofrimento, não é? Há sempre sofrimento. E foi isso que eu interpretei, foi o que ele quer dizer para mim. Pensei, eu não sabia da tese, devia ter ido ver, mas o que eu pensei imediatamente foi, já sei o que é que ele quer dizer e tem toda a razão. Quer dizer, a cada museu está associado, se calhar até mais do que um grau de sofrimento. Foi o que eu pensei, luto. Exatamente. E não necessariamente morte, curioso, mas agora já começa a cozer as coisas todas e também morte, talvez. Mas ali também tem uma coisa que é mesmo isso, luto, mas também é luto do verbo lutar. Né? Então, essas duas coisas... Claro. Né? Porque o luto corresponde à morte, mas o luto do verbo lutar corresponde à vida. Né? Só a luta transforma a vida. Né? Um pouco nesse sentido. Né? Então, essa gota de sangue em cada museu, ela passa por esses vários caminhos. Né? Então, essas várias dimensões. É, mais uma vez, a afirmação da vida também. Né? Uma gota de humanidade, uma gota de vida. Então, Ô, Mário, vamos continuar nesta... Acho que isto... nessa linha do que é o museu e do que é que são as grandes questões dos museus da contemporaneidade, e ainda antes de falarmos do teu próprio museu, tendo em conta que a tua vida profissional se confunde em larga medida com a renovação e a modernização recente dos museus brasileiros, partindo da tua experiência pessoal, não é? Como é que tu vês a evolução e a explosão dos museus e dos profissionais de museus no Brasil nos últimos, digamos, 20 anos? Tá? Como é que tu vês isto? Então, há um antes e depois, não há? Quer dizer, estes últimos 20 anos foram muito transformadores da realidade dos museus brasileiros e dos profissionais, não é? Explica lá isso, porque eu acho que as pessoas não têm consciência do bom que aconteceu e depois, mais tarde, se calhar não tão bom, não é? Mas, pelo menos, dos passos em frente que se deu no sentido. Explica-nos lá um bocadinho. No teu papel. Então, Marta, o que eu posso observar e compreender nisso é que, a partir dos anos de 1980, né, 1970, 1980, 1990, até chegar o início do século XXI, mas nesse período anterior houve uma espécie de germinação no campo da cultura e no campo dos museus. Os museus no Brasil eles ficaram muito afastados do movimento de renovação, por exemplo, que trouxe a Tropicália. Né? Então, ficou muito afastado disso, do movimento de renovação na cultura, que tocou o teatro
tocou a dança e ficaram outras... para trás, não é? Os museus ficaram para trás. Exatamente, ficaram para trás, né? Então, e ficaram para trás por vários motivos, inclusive porque foram cooptados em alguns momentos, né, por governos autoritários, e os museus... bom, basta dizer o seguinte, durante o governo militar no Brasil, os museus não passaram por experiência de censura como passou o teatro, como passou a música. Claro, claro. Então, isso diz coisas, não é? Sobre a realidade do... Exatamente, exatamente. No entanto, depois de 1980, por aí, até por conta do fato de que uma nova geração, né, de museólogos vai buscando formação, eu me incluo aí. Eu passo a estudar museologia em 1974, eu entro na universidade. Né? No ano da democracia em Portugal. Exatamente. Né? Impactado pelas músicas de Chico Buarque de Holanda. Né? Foi bonita a festa, pá! Foi bonita a festa, pá! Exatamente. Né? Fantástico. Então... Ai. Bom, isso diz tudo. Diz muito. Então, Marta, aí tem uma... a democracia no Brasil. Também é nessa altura, não é? Portanto, São 10 anos depois. Ou seja, então, em 1984, o Brasil passa por uma redemocratização. E é nesse período de redemocratização que os museus começam a se conectar com outros movimentos de arte, com movimentos artísticos, claro. mais da arte contemporânea, né, da música, da cultura, do teatro, e começam a surgir experiências inovadoras. E, claro, também... Ou seja, posso concluir quase que tu estás a dizer, embora correndo o risco, claro, de estar a ultra simplificar, não é? Mas será possível nós imaginarmos que os museus brasileiros, a generalidade dos museus brasileiros, precisou realmente de um espaço democrático e de liberdade para se poder expressar de uma forma mais criativa, mais inovadora, com projetos mais interessantes? É isso que podemos mais ou menos concluir? Podemos, sim. Eu sigo nesse mesmo caminho, eu sigo nessa direção, porque foi exatamente durante o período de redemocratização que nós podemos observar uma renovação dos museus. E isso, portanto, vai germinando nos anos de 1980, 1990, e aí nós já vamos tendo experiências inovadoras nesse período, vai gerando um acúmulo de experiências, e quando, em 2003, ocorre uma eleição de um novo governo, que é o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a convocação do ministro Gilberto Gil para isso, aí o campo dos museus é consultado. Né? A tal ponto, Marta, já havia um acúmulo de experiências, né, que você pode observar, a primeira política de cultura a ser lançada, né, é a dos museus. Se não é a primeira, é a segunda. Né? Em 2003, incrível. Isso é incrível. E a formação, porque também nessa altura, talvez até antes, imagino que comece antes, a formação, quer dizer, a capacitação dos profissionais e a dinamização dos cursos de museologia, graduação, etc., por aí fora, não é? Quer dizer, acontece tudo mais ou menos na mesma altura, que depois culmina realmente no plano e na Constituição do IBRAM, não é? Na separação do Departamento de Museus, antigo Departamento de Museus do IFAM, e a sua autonomização enquanto instituto do IBRAM, não é? Quer dizer, isto tudo há estas forças todas convergem. Exatamente, porque você vê isso. Em 2013 é lançada a Política Nacional de Museus, e há mesmo essa convergência, porque aí são experiências que estavam acumuladas, algumas mais ou menos bem-sucedidas, mas que isso tudo explode. E no que você diz em relação à formação, você imagina, em 2003, nós tínhamos 2 cursos de formação de graduação no Brasil. Era Salvador, não era? Salvador e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Quando nós chegamos em 2013, nós tínhamos, ou 2015, nós tínhamos 15 cursos de museologia de graduação. Fantástico. Né? Fantástico. Então, 3, 4 mestrados, hoje um doutorado. Então, foi uma explosão. Né? Claro.
Eu gosto de E usar... havia trabalho para toda a gente, porque não é o caso de há muito curso, mas depois as pessoas não têm emprego. Não era o caso. Havia emprego, havia muitos museus, novos projetos por todo o Brasil, todo o território, onde as pessoas puderam empregar, trabalhar, etc., fazer as suas carreiras. E também, Marta, inventar novas formas de trabalho, porque Claro, claro, até experiências de museologia a domicílio foram desenvolvidas, né? Ou seja, jovens que passaram a oferecer seus trabalhos a claro, pessoas que tinham coleções e, olha, claro, podemos trabalhar nesse claro. seu... Né? Então, foram coisas de verdade assim inovadoras, foi uma explosão. Eu gosto de usar a seguinte expressão: no Brasil, nós passamos por uma primavera dos museus, no período de 2003 até 2013, pelo menos, foi uma primavera Uhum, dos museus. Né? uhum, Uma uhum, pequena revolução no campo dos museus. E claro, aí, claro, surgem, né, museus comunitários, museus em claro. favela. Né? Todo tipo, eu lembro-me de ir ao Rio de Janeiro, Museu de Favela, eu lembro-me perfeitamente dos primeiros. Bem, É, incrível. A diferença, a tipologia, quer dizer, tudo isso, a explosão realmente é a palavra. é, Incrível. é. É mesmo uma E explosão. as experiências ligadas, no fundo, quer dizer, agora os museus falam muito, os museus, enfim, na Europa fala-se muito, a ligação à comunidade, quer dizer, desde 72, eu nunca vi uma coisa que não fosse ligação à comunidade em toda a América Latina, percebes? Não percebo porque é que as pessoas não olham mais para as experiências no México, as experiências na Argentina, no Chile, no Brasil, que para mim me parece absolutamente excepcional, experiências de participação dos cidadãos, não é? Na definição. Aquela coisa da co-curadoria, não é? Que agora tudo se fala, toda a gente fala. Isso já existe há imenso tempo, Mário. No É verdade, Brasil, é por verdade, exemplo. é Não é uma verdade. coisa de agora. E a Declaração de Santiago, mas porquê que quer dizer agora de repente é que aparece esta coisa do envolvimento do disparate? Já existe, não é? É uma coisa nova. Não, Claro que o mundo é diferente, eu estou de acordo. Portanto, há questões diferentes, mas quer dizer, é preciso olhar mais para os bons exemplos e os bons projetos que são feitos no Brasil e por toda a América Latina e até nos Estados Unidos da América, porque a questão do papel da educação, por exemplo, muitíssimo mais relevante, a questão da educação, do engagement, da education, não sei o quê, muitíssimo relevante, desde sempre, nos museus, quer do Canadá, quer dos Estados Unidos da América. Quer dizer, portanto, até isso são formas de participação. Os science centers, por exemplo, são formas de exatamente. participação. Pronto, claro, na Europa, ecomuseus, o movimento da ecomuseologia foi muito forte também, não é? É, Mas também, quer dizer, ganhou também com a Declaração de Santiago. Eu fico muito chocada quando não se fala na Declaração de Santiago. é Digo-te. verdade, é verdade mesmo, Marta, porque e eu tenho observado muitas vezes assim o esforço para se fazer uma história, né, da museologia e dos museus no Brasil, onde a América Latina é excluída. Né? Então, eu tenho observado, né? Sim, porque a referência é sempre, o padrão é sempre o Louvre, o British Museum, a Europa, não é? Portanto, nunca é Exatamente. feita uma história local. Quer dizer, pode continuar a haver histórias mais globais, não digo que não, não sei, nunca pensei nisso. Mas os contextos locais, as dimensões políticas, sociais, são fundamentais para compreender o passado, compreender e interpretar o passado, não é? E como essas experiências, que muitas vezes são pequenas experiências, guardam germes, guardam, né, possibilidades para Claro, o futuro, né? Explodem mais adiante. Né? E isso é mesmo notável na América Latina, no Brasil. Temos aí referências que são extraordinárias. E como você diz, olhando o México, Cuba, né, Chile, Cuba, 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 né? Então, a experiência de museologia popular em Cuba é forte. Né? fortíssima, Então, claro. temos coisas assim que, de verdade, chamam bastante atenção. E, eu diria, merecem um olhar atento, porque Merecem. temos ali possibilidade. E crítico também não pode ser aquela coisa do endeusamento e não sei o quê, é Claro, magnífico e tal. claro, Não, claro, mas claro. merecem pelo menos estar É, na agenda, na pauta da história, não é? claro. Merecem pelo menos constituírem pontos importantes de discussão e de análise. E tem aí, Marta,
um aspecto que eu também muitas vezes observo, que é assim, em algumas situações se fala em museus para a comunidade, museus de comunidade, etc. Mas, em muitos casos, ainda permanece uma lógica de que é um museu fazendo para a Eu comunidade. sei, sim. Né? Que essa coisa... Oh, querido, porque o resto é difícil, o resto é mais difícil. É mais desconfortável, porque tens que abdicar da posição de poder, não é? Tens que abdicar da autoridade sobre a informação e exatamente. tudo isso. E, portanto, é mais difícil, é mais exigente. E, por isso, tu precisas de pessoais, profissionais que ainda mais qualificados, não é? Pessoas mais bem preparadas para fazer essa Exatamente. passagem. Porque, É verdade, é verdade. claro, que é mais fácil fazer para do que fazer com. Né? Claro, Fazer... é o emissor-receptor, ou é como dar aulas, não é? É mais fácil eu chegar, debitar os conteúdos do que propriamente estar atento às necessidades dos alunos, adequar aquilo que eu digo àquilo que o aluno precisa. Portanto, isso é a mesma coisa nos museus, não é? Eu acho que é igual. Exatamente. Então, que é um pouco também do que fazemos aqui, né? Quer dizer, conversar, que é É isso. versar juntos, Conversar, exatamente. é diferente de um monólogo, né? Um Isso. monólogo onde um só E de fala. monólogo, olha, claro, exatamente a mesma coisa. É, Olha, e o então, que é que tu achas na tua experiência já vasta e naquela reflexão que tens feito também pelo mundo fora, que tens visitado, colegas com quem tens conversado, quais é que tu achas que são eu não vale a pena dizer muitos, os duas principais questões que vão, bem, esquece a pandemia, tá? Isso é evidente que a pandemia é completamente presente, pelo menos agora. Mas quais são as duas grandes questões que vão ocupar os museus, as preocupações dos profissionais de museus e dos museus nos últimos 5, 10 anos, no Brasil, em primeiro lugar, e depois no mundo? O que é que tu achas que são os grandes temas? Marta, eu diria que, pensando muito rapidamente sobre isso, que, de um lado, é possível imaginar que teremos a continuidade numa articulação entre museu e mercado. Isso continuará por mais tempo. Né? Então, e aí a articulação, né, no que se refere à produção de arte, museu, arte, mercado, essas articulações, né, museu e marketing, museu e marca, e essas coisas continuarão, que é um pouco de uma afirmação da inserção do museu no mundo capitalista. Isso continuará se projetando por mais tempo. Mas eu também visualizo um desafio grande, né? E que já está colocado, já temos muitas indicações nessa direção, que é um museu como um baluarte da solidariedade, não mais da tradição, mas da solidariedade. Incrível isso. Como um baluarte, um ponto de apoio, né, fortíssimo para a construção de uma sociedade mais solidária, mais participativa. Claro. Mais humana. Mais humana. Aí voltamos a esse ponto, né? Quer dizer, quando falamos em mais humana, falamos em mais vida, porque não se trata de vida biológica apenas, é vida social, né? Então, esse é um desafio. Eu vejo esses dois pontos, sabe, Marta? E aí também é o desafio que se coloca para cada um de nós. Aonde nós queremos estar? Né? Em que lugar eu, como profissional, quero estar? Isso. Né? Então, eu diria... Interpela-nos diretamente. Então, não, extraordinário. Olha, e não podemos ir embora sem... tu és diretor do museu, um dos meus museus favoritos do Rio de Janeiro, desde logo, no bairro favorito que eu tenho, onde fico sempre, que é o Catete. Eu adoro o Palácio, adoro o Jardim, adoro o vosso museu. Vou muitas vezes lá ao cinema, ainda tem um cinema ótimo, que passa os melhores filmes do Rio. Explica-nos lá, para quem não conhece, estão portugueses, vão estar portugueses a ver, vão estar brasileiros, vão estar etc. Pessoas que nunca foram até ao Rio de Janeiro, dá-nos lá uma poética do que é a atmosfera do Museu da República. Sim. Então, falo disso com muito gosto. Então, Marta,
Primeiro, é preciso dizer, muito brevemente, que o Museu da República está instalado no antigo Palácio do Catete, que foi um palácio que foi criado na segunda metade do século XIX por um dos mais ricos fazendeiros de café, né? Também foi um traficante de escravos, né? E esse palácio foi construído por esse homem, um palácio riquíssimo, com o que havia de mais moderno à época, né? Então, com artistas europeus chamados para a construção do palácio, artistas da, enfim... Alemanha, não era a Alemanha, havia alguns alemães. Isso. Isso. Então, e é um palácio belíssimo, né? Com um jardim belíssimo e tal. E, a partir de 1896, esse palácio passou... Quer dizer, o barão morreu a baronesa e os filhos herdaram, enfim, foi à falência. Bom, a síntese é que passou a ser um palácio da União, né? E que em 1896 foi ocupado para ser sede da presidência da República. E aí muda-se a história. Então, há um tempo que esse palácio foi do Império, há um tempo em que ele foi da República, de 1896 até 1960, quando a capital se transferiu para Brasília. E de 1960 até a atualidade, ele é museu. Isso, Marta, nos dá um museu que, no mínimo, pode ser lido em 3 tempos. Tempo do Império, tempo da República e tempo do museu. Tem uma estratigrafia, claro. Além do jardim, além da parte também natureza, de cidade, de urbanismo, não é? Isso. E aí vem o jardim, que esse jardim, ele, vamos dizer, é um coração pulsante ali no centro da cidade. É belíssimo aquele jardim. E esse complexo, Palácio e Jardim, né? Isso é fabuloso. E aí, Marta, a coisa que me encanta, né? Você vê, o jardim ele é produtor de felicidade, o jardim é produtor de saúde. Agora, durante os tempos de pandemia... Está sempre cheio. Quer dizer, agora eu imagino que não. Está sempre cheio ao fim de semana. Sempre. Famílias, crianças, velhinhos, tudo, gente a correr, fazer jogging, não é? Que o brasileiro é louco por fazer jogging. Exato, não, está cheio de gente, pulula de vida o jardim. É verdade. E é mesmo isso, porque tem a vida própria do jardim, com seus animais, né, variados, desde aves, peixes e tal, né? E as pessoas que vivem por ali. Marta, de terça-feira a domingo tem seresta no museu. E é uma seresta espontânea. Eu digo que é um movimento de ocupação. As pessoas total, é isso. Quando eu assumi a direção do museu, foi em 2018, eu já observava, mas aí agora estava numa outra posição, observando por dentro e mais atentamente, eu percebi o seguinte, Marta. Assim como na geografia se fala em amor ao espaço, né? Então tem ali uma topofilia, né? Eu percebi que no Museu da República tem uma museufilia, tem uma espécie de amor ao museu, né? Um gosto pelo museu. Então, se pode falar em topofilia, se pode falar em museufilia no Museu da República. Concretamente, ali tem isso. Aquele museu produz alegria, produz felicidade. Portanto, gosto muito que você diz que é um museu que habita, né, o seu imaginário, o seu coração, que é mesmo isso. Completamente. É mesmo isso. Vou lá muitas vezes. Nem sempre vou visitar o museu, mas vou usar o jardim, vou tomar café, vou ao cinema, tal cinemazinho, cinemateca. Portanto, ou seja, é um espaço que eu uso é meu do Rio. Quando penso no Rio, penso ali no teu museu. É incrível. Convido toda a gente a ver. Eu vou colocar o link para o website, para a página web do Museu da República, que mesmo agora sem confinamento podem explorar a página, ver os acervos. Tem um arquivo absolutamente fabuloso, importantíssimo para a história do Brasil, riquíssimo. E vejam os espaços que também têm fotografias e têm descrições, e explorem e viajem na imaginação, na poesia, e depois um dia, mais tarde, quando a gente puder todos mexer-se, espero que seja breve, porque eu já não aguento estas paredes, pelo amor de Deus. É verdade.
Eu só Bom, queria, Mário, eu só queria anexar um pontinho simples, por porque favor. não queria deixar de fazer uma referência ao acervo chamado Nosso Sagrado Afro-Brasileiro, que o Museu da República recebeu agora no dia 21 de setembro, próximo passado, no ano passado. O Museu da República recebeu esse acervo, que estava aprisionado no Museu da Polícia Civil. É um acervo que resultou de batidas policiais nos terreiros de candomblé e tudo mais. Praticamente um século. No Rio. Da polícia? Sim, ok. Uau, isso é... terreiros, portanto, resultado de um racismo estrutural, né? De preconceitos. Qual é o período cronológico desses fundos? O período é de 1889 até 1945, no período republicano mesmo. Sim. Né? É desse período, são 519 peças, né? Um acervo de matriz afro-brasileira. E o Museu da República recebeu no entendimento de que trata-se de uma reparação histórica, de uma reparação em relação às religiões de matriz afro-brasileira. Eu não podia deixar de fazer esse registro, que para nós, no momento, é importantíssimo. Fantástico. Estava a fazer um Museus em Diálogo, só para falar mais sobre... Agora, no final, é que tu pões esse apontamento, quando eu agora queria continuar a falar mais sobre isso e tudo, são assuntos tão importantes também para outros museus, não é? A questão da... Completamente. Mas fica agendada talvez um outro episódio só para falar sobre as questões das minorias, da representação das minorias nos museus, a questão da descolonização do museu e tudo isso. Bem, eu adorava conversar contigo sobre isso, saber o que é que tu pensas sobre tudo, todos estes debates que têm vindo a acontecer. Portanto, fica prometido, eu acho que temos que marcar essa... Tá? O bom da conversa é que quem inaugura a conversa nunca é o primeiro que fala, é o segundo que fala. E o bom da conversa é que nós saímos da conversa sabendo que ela continua. Então, a conversa continua. Adorei. É ótimo. Olha, muito obrigada, Mário Chagas. É um prazer enorme rever-te assim. Quero muito rever-te em breve também. Desejo-te os melhores sucessos com todo o teu trabalho que estás a fazer, nas tuas diferentes vertentes de trabalho. Agradeço também a todas as pessoas que nos estão a ouvir, que eu espero que sejam muitas, e que explorem estas ideias do professor Mário Chagas, quer nas instituições que ele foi falando, quer da história dos museus no Brasil, quer estas questões da humanidade, da poesia. São tudo temas interessantíssimos e talvez mais importantes do que nunca agora, em que estamos todos aqui num estado mental que bastante, bom, enfim, duvidoso. Muito obrigada a todos por terem estado presentes. Obrigada, Mário, mais uma vez. Muito obrigado a você, Marta. Beijo, fique bem.